Eu agradeço já a presença da nossa palestrante, Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Imagina, é um prazer. E também agradeço a presença de vocês que estão entrando, né? Então, o pessoal já está aqui mandando bom dia para a gente, bom dia, Eliane, bom dia, Paula. É isso aí, vamos interagir, porque assim fica de uma forma mais dinâmica, fica mais interessante, não é mesmo, Ana? Com certeza, preparei várias perguntas aqui que eu não gosto de ficar falando sozinha, não. É isso aí, pessoal. Então, vamos entrando. Vamos entrando. Pegue um caderninho, uma caneta, se você achar que deve fazer anotações, é sempre bem-vindo, né? E é sempre necessário. Com certeza a gente pode estar utilizando lá na frente. Bom dia, Alex. Bom dia Bom a todos que estão dia. entrando. Né? Sejam muito bem-vindos, né, à nossa palestra, que tem como tema a síndrome do burnout e o ambiente profissional. É um conteúdo maravilhoso, né? Muitas das vezes a gente acha que não tem tanta importância assim, mas é muito importante. E a Ana vai... Olha, se a Ana deixar, eu vou falando tudo aqui, viu, gente? Mas daqui a pouquinho a Ana entra com o conteúdo. Uma palestra maravilhosa, pessoal. E, pessoal, durante a nossa palestra, como a Ana mesmo disse, para ficar interativo, vão deixando as dúvidas, as perguntas de vocês. Não tem problema acumular várias perguntas no chat, a gente vai respondendo, a Ana responde ao longo da nossa palestra. Se ela preferir responder no final, enfim, da maneira mais dinâmica, a gente vai respondendo todas as perguntas para vocês. Não saiam daqui com dúvidas, não é mesmo, Ana? Com certeza, vamos perguntando sim para ser um bate-papo, né? Para não ser algo bem dinâmico. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Isso aí. E, pessoal, agora também eu peço para que vocês sigam a nossa querida palestrante através do Instagram. É o @AnaRibeiroRH. Então, vocês vão lá e sigam ela. Com certeza também ela tem conteúdos maravilhosos que vão enriquecer também a todos. E também peço para que sigam a nossa liga, que é o @lemes.unisale. Lá a gente tem conteúdo todas as semanas e de diversas áreas, diversos cursos, né? É uma liga multidisciplinar e vocês vão gostar bastante. Agora, gente, vamos falar o currículo extenso dessa nossa palestrante, tá? Ela que é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas, especialista em gestão de organizações, certificada em análise de perfil, DISC, atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos, com implantação de políticas de RH, instrutora de treinamento em temas relacionados à gestão de pessoas, e ela é mentora do programa de lideranças FRST Falcone e também é diretora da empresa Prepare RH. Eu estou falando dela, Ana Cláudia de Araújo Ribeiro. Seja muito bem-vinda agora com você e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite da Liga. Pablo, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer enorme estar aqui contribuindo com a formação de vocês. Eu sigo a página de vocês, né? Segui quando a Maria me convidou. E, primeiramente, acho que um conselho, né? Se eu puder dar um conselho aí para o pessoal que está ouvindo a gente, acho que essas atividades extracurriculares, né, que a gente se envolve durante a graduação, é aquilo que mais faz a diferença na nossa carreira lá na frente. Então, primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês, né, do que vocês estão promovendo. Eu sei que às vezes muita coisa junta com a faculdade, a gente às vezes acha, será que vale a pena isso aí que a gente está fazendo? Mas com certeza está provocando muito impacto na vida das pessoas, né? Quando eu me formei, uma das iniciativas que eu participei foi a empresa Júnior de Psicologia, e para a minha carreira profissional foi o que mais fez a diferença. Mais do que a formação, né, o diploma, enfim, acho que tudo isso é muito importante. É o que a gente está buscando aqui, né? Acredito que todos vocês estão buscando, mas o que eu fiz além da faculdade, na empresa Júnior, as iniciativas voluntárias, foi o que mais fez a diferença na minha carreira lá na frente, sabe? Tanto em termos de um diferencial, quanto de aprendizado mesmo, de coisas que me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Então, gostaria de parabenizar vocês e todo mundo aqui também que está hoje envolvido aqui nessa iniciativa. Eu acho que vale muito a pena o que vocês estão fazendo. Então, continuem investindo em outras coisas, continuem acompanhando essas iniciativas que vale muito a pena. Muito obrigado, viu, Ana? Imagina.
Queria aproveitar e falar um pouquinho também hoje, né? O Pablo comentou, eu estou à frente da minha empresa, né? Então, eu segui uma carreira que não é muito comum na minha profissão, e eu acho que em outras profissões aí da área da saúde também. Eu sou empreendedora. Tem vezes que é desesperador, né? Ser empreendedor, então é uma responsabilidade grande, mas sou muito feliz também de hoje estar à frente da Prepara RH, que é uma consultoria de gestão estratégica de pessoas, onde a gente trabalha com recrutamento e seleção, treinamento, mentoria de lideranças. E isso devido à minha experiência, né, como o Pablo comentou aí, como gestora de empresas, né, gestora de recursos humanos. Então, hoje estou aí nessa carreira empreendedora. Quem puder aí também seguir a página da minha empresa, que é @prepararh.soluções, né? Então, para conhecer um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. E o meu objetivo aqui hoje, principalmente, é contribuir com essa experiência, esse viés que eu tenho do meio corporativo, né? Eu fui gestora de pessoas por 10 anos, aproximadamente, aí tive na área de recursos humanos, né? Comecei lá como assistente, analista, assumi a posição de gestão mesmo, né, de recursos humanos em 2016, e aí fiquei nessa posição até o ano passado. Então, assim, contribuí um pouquinho com o que eu sei, tanto com o viés da psicologia, dessa nossa profissão que cuida da área da saúde, né? Quanto também com essa minha experiência no meio corporativo, porque a gente sabe que o trabalho ele é algo essencial para a nossa saúde, para a nossa identidade. Eu acho muito bacana, assim, quando eu vejo pessoas, né, acho que até vocês mesmos, aí a Eliane, o Alex, o Fernando, que eu estou vendo aqui, a Bruna, se alguém perguntar para vocês, assim, quem vocês são? Normalmente a gente vai falar, eu sou a Bruna, que sou enfermeira, né? Eu sou o Alex, que a gente se identifica pela nossa profissão. A gente fala, a gente mostra para as pessoas quem que a gente é através da nossa profissão. Então, o que isso quer dizer? Que o trabalho ele é formador de identidade, né? O trabalho ele contribui aí para a nossa identidade. Porém, muitas vezes o trabalho, a relação que a gente estabelece com o trabalho, pode ser uma relação que, infelizmente, promove ou dificulta a nossa saúde mental. Né? Então, hoje, assim, o principal, né, meu principal objetivo aqui com vocês é falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu pesquisei, né? Pesquisei bastante para trazer alguns dados legais aqui para vocês. E eu acho que esse diálogo, né, sobre a relação do trabalho e a saúde mental, ele é muito importante porque ele tende a ser a chave para a mudança do cenário que nós temos vivido, que infelizmente é um cenário preocupante de adoecimento psicológico, né, adoecimento emocional que nós temos vivido hoje. Então, seria esse o principal objetivo, e aí, como o Pablo falou, podem mandar as perguntas, observações, o que vocês quiserem por aqui, também que eu vou estar à disposição para responder. Vou falar primeiro de alguns dados que eu pesquisei, né, a respeito dessa questão da saúde mental, na saúde emocional. Primeiro falando aqui do nosso país, né, dos brasileiros. Vocês têm alguma ideia do percentual de brasileiros que já teve algum tipo de episódio, né? O episódio é algo isolado e o adoecimento é algo constante, que já teve pelo menos algum tipo de episódio relacionado à sua saúde mental ou emocional? Vocês têm alguma ideia de quanto que seria isso? Em porcentagem? De 0 a 100%. 0, 5, 10, 15, 20, 50. Quanto que vocês imaginam que seja? Pode mandar aí nos comentários, se vocês quiserem. A Maria foi num palpite, né? Acho que 50%. Metade, né? Tal. É mais, Maria. É mais. Mais que 50%. Uma porcentagem alta. É alta já, mas é mais. É mais do que 50%. Quem arrisca um outro palpite? 70%, Chay. É mais do que 70%. Aí a gente vai ficando assustado, né? Nossa, mais do que 70%.
Um último palpite, 90%. Aí também não, né, Ângela? É menos que 90%. Mas a quantidade, né, aproximada é de 83%. Então, a gente vê aí que mais de 80% dos brasileiros já teve pelo menos um episódio relacionado à sua saúde mental e emocional, né, sendo os principais episódios relacionados ao transtorno de ansiedade e de depressão. Né, e que esses dois transtornos que são aí os campeões aí do adoecimento psicológico aumentaram muito aí na questão da pandemia também. Ronaldo colocou que lembra que o Brasil está bem alto nos casos de depressão. Na verdade, o nosso país, Ronaldo, ele é um destaque na questão de ansiedade. O Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo, sendo que existe aí uma estimativa de 20 milhões de brasileiros que já tiveram pelo menos um episódio de ansiedade. E aí isso corresponde a cerca de 9% da população. Olha só que dado alarmante também. E já a depressão, ela atinge cerca de 12 milhões de brasileiros, e isso corresponde a cerca de 6% aí da nossa população. Então, assim, começando aqui essa palestra, assim, mostrando o quanto que falar sobre saúde mental é algo importante, né? Às vezes, como o Pablo falou, a gente não dá tanta importância, a gente acha que é algo lá bem longe. Várias pessoas estão colocando aqui no chat que já tiveram um episódio relacionado à depressão ou à ansiedade, e assim, olha como que isso é expressivo no nosso país. E quando a gente fala sobre a questão da relação com o trabalho, tem um outro dado também que é super alarmante, super importante, que mostra que transtornos relacionados à saúde mental e emocional são a terceira maior causa de afastamento das empresas. Então, assim, é um transtorno que chega a um ponto de incapacitante na relação da pessoa com aquele trabalho. Então, é um transtorno que muitas vezes ele não é tratado, ele não é olhado com a devida atenção, tanto por parte das empresas quanto por parte dos indivíduos, e isso acaba gerando uma incapacidade, um afastamento mesmo dessa pessoa das suas atividades de trabalho. Então, ele já chega a ser a terceira maior causa de afastamento aí das empresas, né? E, inclusive, também chegou a casos aí de invalidez e auxílio-doença relacionado a esses quadros. Então, quando a gente fala aí do mundo do trabalho também, é algo bastante expressivo, né? E é triste porque acaba gerando realmente esse extremo da pessoa precisar se afastar de algo que a gente viu lá no comecinho que é importante, que é algo que ajuda com que a gente se identifique enquanto ser humano. Então, também é um ponto super interessante. E muito legal também a gente estar falando sobre esse tema aqui em setembro, né? Que a gente tem a campanha aí de Setembro Amarelo. Algumas iniciativas, né? O Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, estão tentando trazer a importância da gente discutir sobre saúde mental no contexto pessoal e no contexto profissional. Então, assim, existem essas campanhas, essas iniciativas, mas existe ainda o oceano de oportunidade para a gente aproveitar no sentido de conhecimento, né, sobre o assunto. E aí, falando um pouquinho também sobre o Setembro Amarelo, né, é o mês de prevenção ao suicídio, e a gente tem aí cerca de 12 mil casos de suicídio registrados por ano no Brasil, e quando a gente vai olhar para o mundo, chega a cerca de 1 milhão de casos de suicídio. Então, também é um dado que eu achei super alarmante. E o Setembro Amarelo tem tudo a ver com saúde mental, que é o que a gente está falando, porque cerca de 97%, ou seja, quase todos os casos de suicídio, existe uma correlação com transtornos da saúde mental. Então, essas dificuldades, né, esses episódios, ou podendo até se transformar em um transtorno, tem uma total relação aí com a questão do suicídio também. Então, isso é também um dado super alarmante que eu acho muito importante. Acho que reforça a importância da gente estar falando aqui sobre saúde mental e sobre prevenção, que é o principal, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, que a gente está falando da importância, né? Olha os números, né? Olha o quanto isso é algo impactante, o quanto isso é algo importante. O que vocês acham que no nosso dia a dia dificulta a gente estar atento
aos sinais de que uma pessoa que a gente ama, né, uma pessoa com a qual a gente se importa, não está bem. Porque a campanha do Setembro Amarelo, ela visa justamente isso, né, ajudar com que a gente se atente ao outro, né, ajudar com que a gente preste atenção a esses sinais de que essas pessoas não estão bem. Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham que no nosso dia a dia dificulta com que, poxa, se a gente gosta daquela pessoa, a gente está com ela, a gente ama, e muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo algo com ela. O que vocês acham que no nosso dia a dia dificulta isso, com que a gente perceba que uma pessoa que a gente ama, que a gente se importa, não está bem? A Larissa colocou aí o acúmulo de atividades. Perfeito. O que mais que vocês acham, pessoal? A correria do dia a dia não permite a gente parar para ver, né? O Ronaldo colocou aqui uma experiência dele, né, de se sentir perdido, sem perspectiva de vida, e quase ninguém percebeu. Não saber os sinais específicos. A correria... A Ângela colocou uma coisa muito interessante aqui, que é a correria do dia a dia, por vezes estarmos no automático. Só para falar também para vocês um pouquinho sobre essa questão do Setembro Amarelo, ele começou essa discussão, né, do Setembro Amarelo lá em 1994, quando um jovem dos Estados Unidos, o nome dele era Mike M., ele cometeu suicídio com 17 anos de idade, infelizmente. Ele era uma pessoa alegre, feliz, né? Teve uma outra pessoa que colocou aqui nos comentários sobre não saber quais são os sinais, então ele era uma pessoa alegre, feliz, e ele tinha um Mustang 68 amarelo, então por isso que vem aí a questão da cor, do amarelo. Nem os seus amigos, nem os familiares perceberam que ele precisava de ajuda, e aí infelizmente ele cometeu suicídio, e aí no momento, né, do funeral dele, eles fizeram uma homenagem com fitas amarelas por conta do Mustang e cartões com a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. E aí, em 2003, a OMS, né, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E aí, a cor amarela foi uma homenagem a esse caso aí do Mike, e a campanha começou a ser comemorada, começou a ser difundida aqui no Brasil em 2015, tá? Só para falar para vocês um pouquinho sobre essa história. A Ângela falou sobre essa questão de estarmos no automático, e aí vem um ponto que eu acho muito interessante. Tudo isso que vocês falaram, nós percebermos os sinais no outro, né? A gente perceber isso no outro, começa com eu poder me perceber no mundo, né? Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, tem um livro que se chama Inteligência Emocional 2.0, e ele é de dois teóricos, que é o Jim Graves e o Travis Bradbury, e esse livro, ele fala sobre as bases da inteligência emocional. Eu acho ele muito legal, porque ele fala que para você poder exercitar a empatia, a gestão dos seus relacionamentos, igual esse caso aqui que o Ronaldo falou, poxa, eu tinha várias pessoas lá em volta e ninguém notou como eu estava mal. Então, para você poder ter essa habilidade de se preocupar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de ter uma gestão legal dos seus relacionamentos, isso começa pelo autoconhecimento, pela autoconsciência que você tem, né? Ou seja, pela forma como você se percebe, que você se conhece. Apenas você exercendo esse autoconhecimento e essa autoconsciência, você vai conseguir desenvolver essas outras habilidades da empatia e da gestão de relacionamentos. Isso é o que esses dois teóricos falam para a gente no livro da Inteligência Emocional 2.0. E aí, quando a gente fala de autoconsciência, o que eu estou dizendo? Autoconsciência significa estar presente no momento presente. Tem muito a ver com atenção plena, tem a ver com eu estar tomando essa água, tomando água. Eu estar fazendo essa palestra, fazendo uma palestra. Tem a ver com eu estar, por exemplo, quando eu estou estudando para uma prova, eu estou estudando. Vocês colocaram aqui, já quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E o que a Chay colocou aqui no comentário é que a gente, pelo que eu entendi, né, do que ela quis dizer aqui no comentário, é que eu estou no serviço pensando na faculdade, eu estou na faculdade pensando no serviço, e aí eu estou em cada lugar pensando num monte de outras coisas. Ou seja, eu estou no presente, preocupada com o futuro, né, me projetando lá no futuro,
ou remoendo algo que aconteceu lá no passado, que eu não achei legal, enfim. Então, eu não estou no meu momento presente. E aí, quando a gente para olhar para isso, tem uma outra estatística que diz que grande parte do nosso dia nós não estamos 100% conscientes no nosso momento presente, que é o que vocês colocaram aqui no comentário, ou seja, nós estamos no piloto automático. Lembra que eu falei beber água bebendo? Eu tô sim bebendo água, mas eu tô fazendo isso no automático, porque eu tô bebendo água pensando, puxa vida, amanhã eu tenho uma palestra, ixi, não preparei o conteúdo, hein? Pelo amor de Deus, e agora? Nossa, também tem aquele compromisso à tarde, vixe Maria, agora o que eu vou fazer? Eu não separei nada. Nossa, minha mãe tá enchendo o saco por causa de um negócio que eu não comprei. Então, eu tô bebendo a água, pensando em tudo isso. Eu não estou no momento presente. E aí, outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Quanto por cento do nosso tempo vocês acham que a gente está efetivamente consciente, praticando a atenção plena? Ou seja, eu estou consciente no meu momento presente. Quantos por cento do nosso tempo vocês acham que isso acontece? Já vou dar uma dica que é pior do que a outra pergunta, viu? Então já pode começar a chutar a partir dos 80%. 40% do tempo a gente está consciente. É menos, viu, Maria? Menos que 40%. É muito pouco mesmo. Quantos que vocês acham? 35%? Menos, Pablo, bem menos. 10%, menos que 10%, Larissa. Menos que 10%. Quem mais arrisca um palpite? 15%, é menos. Segundo esse mesmo livro, menos que 5%, Paula, mas foi a que chegou mais perto. Segundo esses mesmos teóricos, o Jim Graves e o Travis Bradbury, que são os autores do Inteligência Emocional 2.0, eles falam que de 2 a 3% do nosso tempo a gente está plenamente consciente, isso de uma forma geral, né? A Edneia foi que mais chegou perto, de 2 a 3%, ou seja, de 97% a 98% do meu tempo, eu não estou praticando a autoconsciência, eu estou, igual vocês falaram, ou projetando no futuro, ou pensando em algo passado, né? Eu tô lá com aquela cabeça cheia, enfim, pensando em várias outras coisas. E às vezes o Ronaldo colocou um comentário legal aqui. Às vezes, mesmo sendo algo prazeroso, por exemplo, vamos pensar que vocês aí, a pandemia está melhorando e tal, vocês se organizaram para uma viagem que você queria muito fazer em dezembro do ano que vem. Às vezes, mesmo nesse momento, a gente não consegue estar 100% presente, mesmo no momento que a gente gosta, que é prazeroso para a gente, conversando com alguém que a gente ama, sei lá, tá com o seu esposo, com a sua esposa, com um amigo, mesmo assim, nesses momentos a gente tem essa dificuldade de estar 100% presente. Lógico que nesses momentos esse percentual pode tender a aumentar, mas nós temos muita dificuldade de estarmos com a atenção plena, né? Então, de forma geral, 97% a 98% do nosso tempo a gente está vivendo no piloto automático. A gente está fazendo algo simplesmente por fazer, sem prestar atenção devida, né? Muitas vezes eu posso até pegar essa garrafa de água, beber e tal, e aí depois se alguém falasse assim, que cor que era aquela garrafa, eu não vou saber, porque eu não estava prestando atenção. Eu não estava aqui nesse momento, eu estava bebendo essa água, pensando num monte de outras coisas, sabe? Então, por que eu estou falando isso para vocês? A autoconsciência, né, eu procurar estar presente, né, prestando atenção nos momentos, procurar deixar a minha atenção para aquilo, é o primeiro passo para que eu possa ter essa mesma atenção, ter essa mesma observar as pessoas de uma forma adequada, né, entender, compreender as pessoas. Sem essa autoconsciência, sem eu estar presente nos momentos, é impossível que eu consiga exercer uma empatia adequada. Né? Então, isso é muito importante, né? Estar presente é o primeiro passo para que eu possa ouvir, compreender, me colocar no lugar do outro e exercitar principalmente o não julgamento.
que também é algo super difícil, né? Empatia significa eu me colocar no lugar do outro, compreender a emoção, o sentimento, o pensamento do outro, mesmo que eu não concorde com ele. E aí, para isso, eu preciso estar presente, né? Eu preciso estar realmente atento, prestando atenção em mim mesmo e também nesse outro. Então, esse é um dado muito importante também e que mostra a importância da gente rever aí também alguns comportamentos, né? Procurar aumentar essa nossa autoconsciência, essa atenção plena, porque isso é o que vai ajudar a gente a colocar em prática a empatia, que é o que a gente sabe que o nosso mundo tanto precisa, né? A gente sempre fala isso, o mundo precisa de mais empatia, mas isso começa com a gente primeiro estando presente, estando conscientes do que está acontecendo lá conosco mesmo e com os outros, e depois buscando exercer essa questão de ouvir, diminuir o nosso julgamento, né? Nós, como seres humanos, somos naturalmente julgadores, então é uma tendência que a gente precisa diminuir, e exercitar realmente essa empatia que pode fazer a diferença nesses casos aí de adoecimento psicológico, que tem uma grande correlação aí também com o suicídio. E aí, quando eu falei da questão dos transtornos mentais, lá no comecinho, né, 20 milhões de brasileiros, 12 milhões da questão da ansiedade, 12 milhões de brasileiros com a questão da depressão, daqui a pouquinho eu vou falar do burnout também, que é o tema da nossa palestra. Queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham que são os principais agravantes que colaboram para esses números exorbitantes aí que a gente está vendo quando falamos de transtornos mentais, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. O que vocês acham que corrobora, que ajuda com que essa situação esteja tão grave no ponto que a gente tem visto hoje? O que vocês acham? O que vocês acham que pode estar contribuindo com essa situação, com esses casos aí de ansiedade, de depressão, de adoecimento psicológico, de adoecimento emocional? O estresse do dia a dia, a Ângela colocou, as jornadas de trabalho. Muito legal esse ponto que a Ângela colocou aqui, comparação, né? A gente se comparar com aquelas vidas perfeitas que a gente enxerga no Instagram e que, na verdade, não são reais, né? E a gente se compara com isso, vem a sensação de incapacidade. Perfeito, Ângela. São pontos super importantes. Todos esses pontos que vocês falaram podem, dificuldades financeiras, né? Tem uma correlação com certeza. Todos esses pontos que vocês estão falando contribuem bastante, né? Para que a gente acabe desenvolvendo esses transtornos. O Ronaldo colocou aqui uma demanda de excelência que não tem como alcançar, né? Porque nós não somos perfeitos. E muitas pessoas já nascem sem nenhuma expectativa disso, e isso gera sofrimento, né? Essa comparação que a Ângela falou e essa demanda que a gente coloca de excelência para nós mesmos faz com que a gente viva em constante frustração, né? Muito bom esses pontos que vocês falaram. Um outro ponto que eu acho que contribui muito quando a gente fala de adoecimento mental, adoecimento emocional, é o quanto a gente é leigo nesse tema, o quanto não se fala sobre saúde mental. E aí a gente pode pegar lá do comecinho, né? Nas escolas, no mundo do trabalho, o quanto que isso é um tema que ainda é considerado tabu, né? A gente falar de adoecimento mental ainda é considerado um grande tabu. Então, assim, tudo aquilo que a gente não fala, que a gente não expõe e que a gente não dialoga, né, nesse espaço aqui que a gente está tendo para fazer isso, é um em 1 milhão, né? Não é um tema que é natural a gente falar sobre, né? Nossa sociedade entende que ainda não é natural a gente falar sobre saúde mental, saúde emocional.
Então, acho que a falta de conhecimento, ela contribui muito para essa situação que a gente tem vivido hoje, né? A gente não sabe lidar com algo que a gente não conhece, né? A gente não sabe lidar com algo que a gente acaba não conhecendo. E um outro ponto, né? Não sei se vocês concordam, pode colocar aqui no chat também, é que a emoção, a gente evoluiu muito no assunto, né? Hoje tem muita literatura debatendo o tema. Hoje a gente fala sobre saúde emocional. Eu vejo essas campanhas, Janeiro Branco e Setembro Amarelo, como algo positivo, né? Que traz esse tema para a sociedade, que é um tema tão pouco, né? Falado, mas ainda existe uma questão de que a emoção é associada a uma fraqueza. Não sei se vocês percebem isso, mas existe uma questão assim de que demonstrar emoções é uma fraqueza, você se emocionar é uma fraqueza. Então, as emoções elas acabam tendo esse viés aí negativo na sociedade, e aí a gente tem uma cultura o quê? De racionalizar as nossas emoções, de tentar ou colocá-las numa caixinha, ou de não ter que lidar com elas, naquele sentido de deixa para lá, não, esquece isso, engole esse choro. Olha quanta coisa errada que a gente ensina para as pessoas lá desde a nossa educação, né, como criancinhas mesmo. Suprimir emoções, né? A gente engolir esse choro, suprimir essa emoção. O Ronaldo colocou aqui na criação conservadora de homem, menino, isso é mais forte ainda. E existe os dois vieses, Ronaldo. Eu coloquei isso, eu falei sobre esse tema no Dia da Mulher esse ano. Por mais que o feminino esteja mais atrelado a essa questão emocional, sempre perceba, com um viés de inferioridade. Ah, você deve estar desse jeito porque está de TPM. Você deve ser os hormônios, né? Sempre com aquele viés assim, se você está se emocionando, tem alguma coisa muito errada com você. Então, e não aquela questão de analisar o contexto, da onde que está vindo isso, né? O que está acontecendo, o que a gente pode fazer para lidar da melhor forma com isso, eu lidar com isso de uma forma mais adequada, ou ações para melhorar essa situação, né? E isso que está acontecendo aqui dentro desse ambiente organizacional. Não, sempre com viés negativo. E aí, quando a gente suprime as nossas emoções e não lida com elas, porque existe uma crença muito errada de que você fazer a gestão das suas emoções, quando a gente fala de autocontrole, é muito legal. Eu falo muito sobre isso, o pessoal fala, autocontrole é você conseguir suprimir, né? Você conseguir tirar aquela emoção lá e ficar... Eu falei assim, isso seria robô, né? No caso, isso que você está falando é mais robô mesmo. Autocontrole não é isso, é você gerenciar as suas emoções de uma forma adequada. E aí, porque tudo aquilo que a gente suprime, que a gente coloca nesse deixa para lá, deixa de canto, o nosso corpo somatiza, né? Tudo aquilo que você não resolve na sua mente, o seu corpo transforma em doença. Então, tem muito esse viés ainda da nossa sociedade de entender as nossas emoções como algo positivo ou como algo negativo, e de não falar sobre adoecimento, porque é um tabu, né? É um tema que é indesejado. O adoecimento psicológico, o adoecimento emocional é algo indesejado. Então, isso tudo com certeza contribui para esses números que a gente falou lá no comecinho da palestra. E os próprios profissionais da área de psiquiatria falam que esses números, embora sejam alarmantes, eles podem não ser reais, porque existe uma parcela da população que pode estar sofrendo com doenças emocionais e nem ao menos saber disso, do tanto que essa falta de conhecimento é presente em todas as esferas da educação, educação formal, educação familiar, educação da comunidade, educação corporativa, né? Então, em todas as esferas da educação, a emoção ainda é vista como um tabu e a gente precisa, né, como profissionais da saúde, mudar essa realidade. A Chay colocou aqui uma frase que eu achei fantástica. Somos ensinados desde cedo a não sentir. Mas a gente sente, né? A gente é ser humano. E aí o nosso corpo pode ir transformando esse não sentir em doença. Então, isso é bem interessante também. E aí, um outro ponto que eu trouxe aqui é que eu falei lá, né, que a terceira maior causa dos afastamentos no trabalho está relacionada a transtornos mentais ou transtornos emocionais, né?
principal causa de afastamento é a depressão, e ela é seguida pela síndrome de burnout, que é o que a gente trouxe aqui como tema dessa palestra, né? Falando um pouquinho sobre o que é essa síndrome de burnout. Síndrome de burnout, ela tem muito a ver com essa sensação de esgotamento mesmo, né? Como se a gente tivesse queimado, explodido. É daí que vem aí a nomenclatura para essa síndrome. Ela também pode ser traduzida em português como síndrome do esgotamento profissional. Então, a síndrome de burnout, ela sempre está atrelada aí com a relação com o trabalho. Uma relação negativa, uma relação de adoecimento. E é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão mesmo, desse esgotamento. Estresse e esgotamento físico e psíquico também, que podem acontecer. E a principal causa que a gente tem aí para a síndrome de burnout tá na relação que a gente estabelece com o trabalho, né? Tá nessa relação que eu estabeleço com o meu trabalho, de forma com que esse trabalho, né, a partir da minha interpretação de um contexto aí de trabalho, das ações que eu passo a tomar a partir aí desse contexto, isso acaba trazendo uma interpretação desse trabalho e ações que vão me tornar para mim esse trabalho excessivamente desgastante, com excesso de pressões e com excesso de responsabilidades. E aí, com o passar do tempo, né, a síndrome de burnout, normalmente ela vem com sintomas que inicialmente são leves e normalmente são ignorados, né, que quando algo não está justamente por conta disso que o Alex colocou aqui, de que a gente entende a saúde mental, né, como coisa de louco. Então, quando é um sintoma leve, eu não vou nem falar nada, né, eu não vou nem lidar com isso, porque vai que os outros vão achar que eu sou doida. Então, a gente vai levando, até que, com o passar dos dias, né, ou dos meses, isso pode se tornar algo muito mais grave, e aí vai colaborar lá com aquele dado que a gente falou no início, dos afastamentos, né, por conta de transtornos psicológicos. E quais que são os principais sintomas aí da síndrome de burnout? Cansaço excessivo, físico e mental. Quando eu falo dos sintomas, dificilmente alguém não se encaixa, tá, pessoal? Mas não é para vocês ficarem desesperados, não. É porque é importante a gente conhecer esses sintomas, e aí é muito importante também a gente entender que existem na nossa vida episódios, né? Muitas vezes existe um episódio e existe a recorrência. A gente fala de um transtorno quando a gente está trabalhando com a recorrência. Quando esses sintomas eles são recorrentes e não tem uma razão específica, porque, por exemplo, quando a gente fala de cansaço, pode ser que por uma questão, por exemplo, falando da minha rotina de trabalho, vamos supor que teve uma situação que aconteceu até no mês passado, que eu peguei um monte de aula para dar, porque eu queria fazer isso, né? Foi algo que eu escolhi. Eu estava muito cansada, mas foi uma questão pontual, né? Eu me sentia cansada fisicamente, me sentia estressada, mas foi uma questão pontual. Quando a gente está falando da recorrência, aí a gente precisa prestar atenção se a gente não está falando, se a gente não está lidando aí com um caso de transtorno mesmo emocional. Então, os principais sintomas é esse cansaço excessivo, físico e mental, dores de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, sentimentos de incompetência, a preferência pelo isolamento, né? Você não querer ver outras pessoas. Pode ter sintomas físicos, como a pressão alta também, dores musculares, problemas gastrointestinais, inclusive os problemas gastrointestinais são os problemas físicos que maior correlação, maior comorbidade, né, que chama, possuem com transtornos emocionais e psicológicos, inclusive. E alterações nos batimentos cardíacos. Então, esses aí são os principais sintomas da síndrome de burnout. E o que fazer caso você esteja com esses sintomas? Boa, Pablo. Como eu falei, a gente precisa muito analisar a situação, né? Quando eu falei lá do exemplo do cansaço, ou mesmo alguns exemplos de ansiedade,
Isso pode ser por conta de algo pontual que está acontecendo, né? Esses sintomas todos que eu falei, eles têm uma forte correlação até com o contexto que a gente está vivendo, né? Um contexto de pandemia, perda de pessoas, medo. Isso daí pode ter uma correlação com o contexto que a gente está vivendo. Daí que vem o que eu falei antes, Pablo, a questão da importância do autoconhecimento. A gente precisa parar e pensar um pouco. Por que eu estou me sentindo assim, né? O que pode estar acontecendo? E aí, se eu tiver a dificuldade de fazer esse exercício sozinho, uma das melhores formas da gente obter o autoconhecimento, se desenvolver nesse autoconhecimento, é a gente buscar ajuda, né? Buscar uma ajuda de um profissional especializado. Mas eu preciso analisar. O exemplo que eu dei para vocês, né, eu estava me sentindo muito assim, porque era um contexto pontual que estava acontecendo na minha vida. Mudou esse contexto e eu mudei a forma como eu estou me sentindo, eu estou me relacionando, eu acho que isso não é algo para se preocupar, né? Todas as nossas emoções, atitudes, elas devem ser interpretadas de acordo com o contexto. Só que se você está tendo isso de uma forma recorrente, está prejudicando você na sua parte pessoal, relacional, né, com familiares, amigos, enfim, e aí eu acredito que seria um momento de você buscar uma ajuda profissional, para poder lidar com esses contextos de uma forma mais positiva, sabe? A gente alterar, fazer um manejo aí de comportamento para lidar com esses contextos de uma forma mais positiva. Deu para responder a pergunta? Pode colocar aí no chat se ainda tiver alguma dúvida. Mas acho que basicamente é isso, é a gente procurar analisar se é um episódio isolado ou se a gente está lidando com algo recorrente. Obrigada, Pablo. E aí um outro ponto, né, sobre o burnout é que existem algumas profissões que estão mais relacionadas com a incidência desse transtorno. E, infelizmente, as nossas estão no meio aí desse bolo aí. As profissões que têm mais... vamos falar a verdade aqui, né, Maria? A gente está aqui para trabalhando com a realidade. As profissões que têm mais relação com o burnout são profissões que envolvem atendimento ao público, principalmente quando os resultados dessa interação dependem do outro, né? Depende do comportamento de outras pessoas. As principais profissões aí que são apontadas em pesquisa é o telemarketing, atividades do setor bancário, porque tem essa questão de mexer com dinheiro, né, da responsabilidade, da pressão envolvida com isso, o famoso call center, perfeito, Ângela, e áreas relacionadas de forma geral com o atendimento de saúde também são áreas por conta da responsabilidade, né, que a gente compreende que possui pelas vidas e pelas pessoas. Então, essas profissões, a relação que a gente estabelece com ela possuem agravantes, né, relacionados a essa síndrome de burnout, e aí a gente precisa ter uma maior atenção, como a pergunta que o Pablo falou, se isso está sendo um episódio pontual ou se está sendo um episódio um episódio assim recorrente nessa minha relação com o meu trabalho. Então, esse é muito importante. A Angela colocou aqui trabalhos que exigem você atingir metas, trabalho na parte hospitalar, né? Acho que engloba a questão que eu comentei da área da saúde. Então, são alguns contextos aí que favorecem a ocorrência desse sintoma e a chave realmente é a gente analisar a nossa relação com esse trabalho e poder avaliar se a gente está tendo um problema pontual ou se pode ser algo recorrente também. E aí, como a gente falou lá no começo, o trabalho ele é algo muito importante para a gente. Então, deixar de trabalhar, né? Primeiro que tem contas para serem pagas, acho que não vai rolar. Deixar de trabalhar, além da questão da nossa identidade, né? O trabalho ele é algo importante para que a gente se posicione enquanto pessoa, enquanto que nós sejamos reconhecidos pelo outro, para que a gente tenha um papel, uma satisfação pessoal e um papel de contribuição para a nossa comunidade. Como que vocês acham que a gente pode fazer que essa relação de trabalho, principalmente nesses ambientes que vocês falaram, que exige meta, os boletos chegam, certeza, Chay,
que existe meta, que existe lidar com o outro. Como que a gente pode fazer para que essa relação seja positiva e não que ela gere um adoecimento, né? Que ela gere uma incapacidade ou algo negativo para a gente? O que vocês acham sobre isso? Como que a gente pode estabelecer aí uma relação positiva com o nosso trabalho? Legal essa dica aí da Maria de tentar estabelecer um limite, né, entre pessoal e profissional. Bem legal esse ponto que você colocou, Maria, porque hoje a gente também está lidando, né, eu nem tinha colocado isso aqui no meu escopo, mas a gente também está lidando com uma tendência do trabalho home office, do teletrabalho. Eu até gravei uma reportagem essa semana sobre isso, que dificulta essa separação, né, entre o que é trabalho e o que é esfera pessoal. E aí, por mais que o home office tenha várias vantagens, né, de você ter uma flexibilidade, não perde tempo no trânsito e tal, traz mais atenção ainda para esse tema da saúde mental, da saúde emocional. Ou seja, a gente precisa prestar mais atenção ainda nessa questão de ter uma separação clara entre o que é a minha vida pessoal e o que é a minha vida profissional. Lógico que a gente tem que ver essa separação com um olhar bem crítico, sabe? Não é a questão de que eu vou ser uma pessoa lá fora e outra aqui dentro, porque a gente traz, por exemplo, características minhas enquanto pessoa para o meu trabalho. Isso é esperado até, né? Eu não sou igual aquele filme lá, o Fragmentado, né? Eu não tenho 9 personalidades diferentes, é só essa aqui mesmo, né? Então, a gente acaba trazendo características do meu pessoal para o trabalho e vice-versa, coisas que eu aprendi no meu trabalho para a minha vida pessoal. Mas a gente precisa ter uma separação assim clara no sentido de rotina, né? Agora eu estou aqui no meu trabalho e agora eu estou na minha vida pessoal. Muito interessante esse ponto que a Maria colocou. A Ângela colocou em relação ao equilíbrio, né? A gente ter um equilíbrio aí, talvez nessa questão de metas, né? De como compreender essas demandas, trabalhar com o que a gente gosta. Acho que é muito importante, né? A gente enxergar um propósito naquele nosso trabalho. E não, eu acho que isso ajuda muito a ter uma relação mais positiva com ele. A meta deve ser o equilíbrio e não a perfeição. A forma como a gente lida com isso, né, Alexa? Entender isso como algo a ser atingido, mas não que precisa ser perfeito. Realizar uma tarefa de cada vez, com foco no que está fazendo no momento. Isso é tentar ter mais essa autoconsciência, acho que foi o ponto que a Larissa colocou. Realmente, acho que isso faz toda a diferença, né? Você ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele vem da forma como a gente pensa e interpreta o nosso trabalho, né? Eu acho que a chave de tudo isso que vocês falaram é a questão do equilíbrio mesmo. A gente tem um equilíbrio entre essas metas, os objetivos que eu tenho a serem alcançados, mas eu compreender isso de uma forma equilibrada, né? Eu entender que isso é algo a ser atingido, mas se não foi atingido, vou ver o que pode ser feito para melhorar. E acho que a chave está nas crenças que a gente vai estabelecendo em relação a esse trabalho, sabe? Eu lembro um exemplo que eu acho muito legal. Eu passei por um atendimento terapêutico também, há mais ou menos 2 anos, e nesse atendimento eu tinha muita questão de ressignificar algumas crenças, principalmente no ambiente na parte pessoal também, mas que também aparecia no ambiente de trabalho. E eu lembro um exemplo muito claro para mim foi quando eu estava com um problema no trabalho e uma pessoa me ajudou. E aí eu estava ansiosa, estava doidona lá e tal. E aí eu peguei e falei para ela: nossa, que bom que você me ajudou, você salvou a minha vida. E eu trouxe esse tema para terapia. E a minha terapeuta na época falou para mim: mas por que você acha que aquele problema era a sua vida? Eu falei: nossa, é verdade, né? Não era, não. Minha vida é muito mais do que um problema. E muitas vezes a gente coloca aquela carga, né? A gente fala: meu Deus, se eu não resolver isso, vai ser o fim. A gente acaba colocando uma carga muito maior do que realmente, poxa, é um trabalho, é um problema no trabalho, então a gente precisa ter esse equilíbrio na forma como a gente interpreta também.
E aí o Ronaldo falou assim dessa importância mesmo. Eu sou a maior defensora, né? Eu falo isso. Para mim mesmo foi difícil muitas vezes eu falar para as pessoas que eu procurei ajuda terapêutica. Em alguns momentos eu via que as pessoas, nossa, né? Você precisou de terapia, não deve ter feito essa faculdade de direito, né? Porque como que você é psicóloga e precisou de terapia? Então, existe uma crença e eu acho que a gente precisa mudar isso. E entender da importância de procurar ajuda mesmo, como esse ponto que o Ronaldo colocou. Então, eu vejo que o principal nessa relação é a gente ressignificar algumas crenças que podem estar atrapalhando essa relação, a gente ter esse equilíbrio na interpretação de metas, de objetivos que a gente tem no nosso trabalho, e também pensar na importância de ações que vão valorizar, em que eu vou ter o meu trabalho, mas não vou deixar de ter de lado aí minha qualidade de vida, dentro desse contexto, desse ambiente de trabalho, e também sempre estar focando em prevenção desse adoecimento, né? E a prevenção, ela está no conhecimento, em falar sobre, em conversar sobre essas questões que podem estar atrapalhando. Então, eu pensar sempre que prevenir é a chave, né? Lógico que existem tratamentos quando a gente já chega num estado de adoecimento, e isso pode ser tratado. Mas se a gente puder prevenir, é tão melhor, né? Que a gente não precise estar numa situação aí de extrema ansiedade, de burnout, de esgotamento, porque isso vai trazer perdas, né? Para todos os contextos, tanto para o contexto pessoal quanto para mim, enquanto pessoa. Então, acho que a prevenção é um ponto muito importante. E aí, justamente essa questão da prevenção é o ponto-chave, né, que eu queria discutir com vocês nesse momento aqui que a gente está tendo, pensando que prevenção é o que nós podemos fazer, né, enquanto pessoas, e as empresas também, né, nós enquanto aí profissionais de saúde, vocês enquanto futuros profissionais aí da saúde, o que vocês acreditam que a gente pode fazer enquanto pessoa e enquanto profissional para proporcionar ambientes mais mentalmente saudáveis ou emocionalmente saudáveis na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? O que vocês acreditam aí que é importante? Praticar empatia, muito legal, Maria. Captou bem a mensagem da nossa conversa. Muito bom. O que mais que vocês acham que é importante? Além da humanizar o ambiente de trabalho, né? Muitas vezes parece que é máquina, né? Parece que a gente está lá só para produzir. A gente precisa compreender que são seres humanos e muitas vezes essa desumanização do ambiente, nós também podemos estar contribuindo para isso. Perfeito, Chay. O que mais que vocês acham que é importante para a gente ter uma relação mais saudável com o nosso ambiente de trabalho? Nossa, que muito legal esse ponto que a Ângela colocou aqui. Buscar entender o porquê eu me levanto todos os dias para trabalhar. Eu entendo isso como questão de propósito, né? Eu entender qual que é o propósito daquilo que eu estou fazendo. Isso faz com que seja algo que tenha um porquê, que tenha um sentido. Não é só mais um dia viver no automático. Tem uma frase que fala que quem tem um porquê vence todos os comos. Então, como é importante nós termos clareza do porquê a gente está fazendo as coisas. Isso é um passo essencial para a gente sair desse automático lá dos 97%. Ter essa consciência que existe um porquê, um propósito para aquele meu trabalho, e que não é só sobre mim, né? Sobre os meus boletos que vão vir, obviamente, né? Não estou aqui para falar que eles não vão vir, não, gente. Inclusive, está tudo muito caro. Mas que existe uma questão de ajudar o próximo aí envolvido no nosso trabalho, né? Isso é muito importante. Muito legal, Ângela. Excelente comentário. E aí eu trouxe algumas dicas aqui do que a gente pode fazer na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional para promover um ambiente mais mentalmente saudável, né?
uma coisa muito legal é isso que a gente está fazendo aqui, canais de informação e de comunicação sobre o tema. Quanto mais a gente fala, né, quanto mais a gente tem consciência sobre a importância da saúde mental, mais a gente consegue se movimentar positivamente para isso, né? Então, acho que a comunicação, a informação é um dos pontos mais importantes que a gente tem aí dentro do ambiente organizacional. Então, vocês aí, quanto futuros profissionais da saúde, defendam a importância de falarmos sobre saúde mental, porque é através disso que a gente vai conseguir ganhar esse espaço e muitas vezes diminuir esse índice que a gente tem visto, né? Disponibilizar auxílio, né? Disponibilizar essa questão de auxílio psicológico, campanhas de conscientização. Perfeito, Alex, bem nessa linha mesmo. Um outro ponto é a questão, lembra que eu falei de qualidade de vida no trabalho? Então, a gente estimular as mudanças de hábito, de qualidade de vida no trabalho, hábitos pequenos, né? Eu sou muito defensora das pequenas mudanças que causam grandes impactos. Um hábito de leitura, um hábito de atividade física, um hábito de uma boa alimentação, tudo isso contribui para a nossa saúde mental. Então, a gente procurar proporcionar, promover essas mudanças de hábito, né? Tem algumas campanhas dentro da empresa que são bacanas, né? Por exemplo, vamos fazer um passeio ciclístico, uma caminhada aí com a empresa, com a organização. Isso é muito, muito legal, né? Da gente fazendo essa mudança de hábito que vai trazer benefícios individuais, porém de forma coletiva. Essas relações de trabalho contribuindo aí de forma coletiva para a gente, né? Eu acho que isso também é super legal. Criar ambientes e momentos tranquilos também é muito importante. Ter uma pausa para você descansar, para você poder fazer uma leitura, para você poder ter aqueles 5 minutos que seja, mas que vai trazer essa pausa no meio da correria, no meio do turbilhão de atividades, de coisas que estão acontecendo lá no seu dia a dia, e também vai te revigorar para lidar melhor com os problemas no dia a dia. E muitas vezes essa dificuldade vem de nós mesmos. A gente fala, nossa, eu tô com um monte de coisa aqui para fazer, que eu vou parar, né? Eu vou parar 5 minutos, que seja para tomar um café, uma água. A gente não para, fica lá quase tendo pedra no rim, né? E não toma uma água, não sai lá para tomar uma água. Muitas vezes, nesse momento de pausa, isso até vai te ajudar, primeiro, a melhorar, né, o seu estado emocional e psíquico, e segundo, até pode te trazer aquele insight, aquela ideia que estava faltando, sabe? Então, a gente entender que descansar não é luxo, é necessidade. Eu sei que é uma frase meio pronta de Instagram, que eu já vi um monte de gente compartilhando, mas a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que ter uma pausa, descansar é necessário para que a gente também possa ser produtivo. Esse mito da produtividade que a gente tem vivido, isso não é saudável. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo precisa produzir, mas ele também precisa descansar. Então, acho que isso também é um ponto super importante. Um outro ponto importante também que eu coloquei aqui é autocuidado e autocompaixão, né? Que são conceitos também mega batidos, mas que a gente tem muito, como eu brinco, né, um oceano de oportunidades para se desenvolver nisso. Quando a gente fala autocuidado, é igual aquele meme que fala, nossa, todo dia eu me pergunto, Márcio, o que você está fazendo por você, né? Não é igual o pessoal brinca, né? Vou comprar uma blusinha, não é isso. É o que você está fazendo por você mesmo, não é como válvula de escape, sabe? É por você mesmo, pelo seu bem-estar, para que você se sinta bem, não para agradar o outro, mas para que você se sinta bem com você mesmo. O que a gente está fazendo por nós, né? Então, muitas vezes, como eu falei, a gente acha bonito deixar de tomar uma água pela produtividade. E aí o seu rim que lute para não produzir pedra, né? E fora do store. Boa, Ronaldo. O seu rim que lute para não produzir pedra. Não, essa água é algo que você precisa. Então, se eu estou parando aqui para tomar uma água, isso é uma atitude de autocuidado. Não é só
pentear cabelo, comprar blusinha. Não, é eu entender que eu preciso estar bem. É aquela história lá da máscara de oxigênio, sabe? Para eu poder cuidar do outro, eu preciso estar respirando primeiro. Então, é eu compreender que eu também tenho as minhas demandas e as minhas necessidades e que eu posso cuidar delas. Isso não é egoísmo, é amor próprio, né? Então, o autocuidado, ele passa por tudo isso. E levar isso a sério, não só se der tempo, ou se der eu faço, se não der eu não faço, mas levar isso a sério e eu ter uma rotina desse autocuidado e não entender que isso, de repente, é eu estar sendo egoísta ou eu não achar que isso é importante, sabe? Então, a gente tem um oceano gigantesco aí de oportunidade nesse sentido, de implantar autocuidado na nossa vida. E a autocompaixão está muito relacionada a eu aceitar as minhas imperfeições, os meus desafios pessoais e as minhas falhas. Não que eu achar que eu não preciso melhorar, mas aceitar isso com amabilidade e não com autojulgamento. Porque muitas vezes a gente é mais complacente com o outro do que com a gente mesmo. A gente aceita algo no outro, mas quando a gente erra, é como se fosse o fim do mundo. E a autocompaixão, ela passa por isso, a gente aceitar os nossos defeitos como algo assim que a gente pode melhorar, a gente deve, né? Porque nascer e morrer do mesmo jeito acho que não é o caminho, né? Só a Gabriela que nasceu assim vai morrer assim, mas aceitar isso com amabilidade, com compaixão, né? Por isso que o nome se chama compaixão. E buscar essa melhoria sem precisar passar por esse julgamento, por algo negativo. E aí, quando eu falo de autocuidado e autocompaixão, são temas, como eu falei, mega batidos, mas queria saber de vocês se vocês acham que a gente, falando lá da nossa educação, né? Educação familiar, profissional, desde criancinha até a educação corporativa, sociedade, comunidade, família, profissão, trabalho, e quando a gente fala de educação. Vocês acham que a gente é criado, educado para termos autocuidado e autocompaixão? O que vocês acham sobre isso? O exemplo da água que eu dei é porque é o meu desafio mesmo, eu tenho muita dificuldade de beber água. Aí, quando eu estou dando palestra, eu já fiz um combinado comigo mesma, que aí toda hora que eu fizer uma pergunta, eu bebo a água, porque vocês demoram um pouquinho para responder, e eu bebo a água, aí fica tudo certo, tá vendo? Olha o autocuidado aí. Todo mundo colocou que acha que não. A Maria, a Chay, a Bruna, a Ângela, a Elô, a Vi, a Larissa também colocou que não. E por que vocês acham que não? Que a gente não é criado não somos criados, educados para ter essa autocompaixão e o autocuidado? Bom, eu não fui. Falo por mim, né, Ronaldo? Tá certo. Por que vocês acham que isso acontece? A gente é criado bem mais para reprimir e não para entender o que está acontecendo. Perfeito. Críticas, né? Desde cedo a gente lida com críticas, principalmente quando a gente comete erros na interpretação de alguém, né? E é um círculo vicioso, a Elo colocou aqui, né? Os nossos pais também não foram, então eles vão passando isso para frente. Existem mil coisas para serem faladas sobre isso, né? 1000 pontos, mas a resposta é que não. Nós não somos criados. Tanto que, quando a gente para um momento para ter algo de autocuidado, normalmente isso vem junto com um sentimento de culpa. Eu tô fazendo isso por mim, mas é estranho, sabe? Será que eu deveria estar mesmo fazendo isso? Exatamente. Será que eu não deveria estar produzindo, fazendo algo mais produtivo? Vou estar aqui coisas bobas, né? Passando um creme no rosto, ao invés de eu estar fazendo algo mais produtivo.
Isso vem associado com sentimento de culpa, né? A gente acaba tendo esse viés da crítica também que a Larissa colocou, medo de ser criticado, medo de ser julgado por isso. O valor que a gente tem na nossa sociedade, a crença que é social e que muitas vezes a gente acaba absorvendo como algo individual, é que autocuidado é coisa de quem não tem o que fazer. Ou seja, se eu estou cuidando de mim, se eu estou fazendo uma atividade física, se eu estou fazendo uma meditação porque eu acho que é importante, não porque o outro falou, sabe? Se eu estou fazendo algo por mim, é porque eu não tenho o que fazer, ou porque eu sou egoísta, porque eu estou me achando, sabe? Deixar tudo sempre em ordem e esquece de organizar a si mesmo. Porque organizar a si mesmo, Ângela, é entendido como algo negativo, é como se fosse algo assim, ou você está sendo egoísta, ou você é desocupado, sabe? Você não tem o que fazer. E aí a gente entende que a melhor forma da gente ser forte é nós sermos duros com a gente mesmo. Né? Então, a gente ser duro com a gente mesmo, a gente nos criticar para preparar para essas críticas externas que forem vir. Né? E aí, muitas vezes, isso também é um elemento que contribui muito para esses pontos que a gente colocou, de compreender as demandas como algo excessivo, de não ter uma relação saudável com o trabalho, porque isso vem da relação que a gente estabelece com a gente mesmo, que normalmente é uma relação dura, é uma relação crítica, é uma relação onde com o outro a gente é complacente, mas com a gente mesmo a gente não consegue aceitar os nossos defeitos, as nossas falhas, as oportunidades que a gente tem de melhorar, a gente não consegue aceitar. E aí é daí que vem essa questão de que eu não posso falhar, que eu não posso errar, que não me é permitido errar. Então, começa da relação que eu estou estabelecendo comigo mesmo. E a gente pode quebrar esse ciclo agindo com mais autocompaixão no dia a dia. Olhando para a gente mesmo com mais amor, né? Com mais afeto, de uma forma mais amorosa e menos crítica, menos dura, menos exigente com a gente mesmo. Então, acho que tem perfeito, Ronaldo, romantização do sofrimento. Fica aquela coisa assim, não, tem que sofrer bastante mesmo, porque senão você não chega a lugar nenhum. E por que isso, né? Por que a gente não pode chegar a lugar nenhum sendo feliz, né? Não que a gente não tenha que se esforçar, né? O esforço é uma coisa, mas eu encarar isso como um fardo, algo negativo, acho que não é bem esse caminho, né? Eu posso me esforçar porque eu escolhi fazer isso, porque eu acho que aquilo vale a pena. Assim como eu posso não me esforçar porque eu acho que não vale. Eu posso fazer as minhas escolhas, mas a gente se sente pressionado a sempre fazer a escolha mais difícil, porque isso vai ser valorizado. Então, eu acredito que existe sim uma romantização aí do sofrimento. Perfeito. E aí, um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês queria perguntar para vocês, como que seria para você, para cada um de vocês, aí a Larissa, a Ângela, o Ronaldo, a Vi, a Elô, a Maria, o Pablo, como que seria para cada um de vocês se você fosse hoje, agora, se olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso para vocês seria algo natural, de boa fazer? Ou isso seria estranho, prepotente, esquisito, parece que está se achando? Como que seria isso para vocês? E por que vocês acham que seria ou natural ou estranho? O que vocês acham? Como que seria isso para vocês? Seria irreal. Eu fiz essa pergunta, Ronaldo, só abrindo um parênteses, o restante pode continuar respondendo, tá?
fiz essa pergunta no Dia das Mães. Eu perguntei para as mães, como que seria falar isso para o seu filho? Ah, mas ele é incrível mesmo, eu amo ele é a coisa mais importante para mim e tal, meu filho é maravilhoso. Aí falou de tudo que o filho já tinha feito de bom, né? Nem idade tinha direito, mas fez um monte de coisa de bom. O olhinho brilhava. E como que seria falar isso de você? Seria estranho. Para ela seria estranho. Então, por que a gente consegue enxergar isso no outro e não consegue enxergar na gente? É exatamente isso que a Maria falou. É algo que a gente não costuma fazer, mas é uma atitude necessária. E quando a gente se sente estranho nisso, mostra que a gente tem um passo enorme para caminhar aí nesse caminho, nesse rumo da autocompaixão. Porque nós conseguimos muitas vezes enxergar esse amor, esse afeto, as qualidades no outro, mas a gente não consegue enxergar na gente mesmo. E por outro lado, quando a gente não trabalha isso em nós, a gente tem muito mais dificuldade de estabelecer relações e vínculos positivos com o outro. Então, realmente concordo com o que a Maria falou, uma atitude extremamente necessária. E aí eu coloquei aqui uma frase para encerrar esse bate-papo com vocês, que a autocompaixão, ela é a chave para a autoaceitação. E sem autocompaixão e sem autoaceitação, não existe empatia. Ou seja, eu não posso ser alguém bom para o outro se eu não aprendi a ser bom para mim mesmo. Se você deseja ter compaixão pelo outro, comece por você. Comece hoje, comece agora, assim que você puder. E quando você se olha com amor, você entende que tudo aquilo que lhe aconteceu contribuiu para que você soubesse e se tornasse a pessoa que você é hoje. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço muito aí pela oportunidade, agradeço pela interação que vocês tiveram comigo. E o que vocês precisarem, quiserem discutir sobre esse tema, quiser fazer alguma pergunta, estou inteiramente à disposição. Muito obrigada, viu, Pablo e Maria, pelo espaço aí de estar interagindo e contribuindo com vocês aqui nessa manhã de hoje. Ana, que maravilha. Foi 1h e 15 até agora. Assim, a gente não cansou, não foi algo repetitivo, foi algo maravilhoso, muito gostoso. A interação do pessoal é sinal que todos estavam gostando. Foi perfeito. E é um assunto, assim, muito importante, né? A gente, que nem você disse, a gente começa a ler os sintomas e a gente peraí, eu tô me encaixando aí, em todos eles, né? A gente já se assusta, mas como você disse, a gente tem que analisar realmente. A Chay comentando aqui, que palestra incrível. Muito obrigada, meninas. Eu li os comentários, não queria interromper, mas muito obrigada. Larissa também comentando aqui. Eu creio que todos, assim, que participaram, saíram com um conteúdo enriquecedor, maravilhoso, um conteúdo muito bom. Inclusive, eu até tinha um comentário a fazer quando você disse que pessoas chegam a ser consideradas inválidas, né? Se aposentam, enfim. E eu não sabia que chegava a ser um caso tão grave assim, de uma pessoa ser considerada inválida ao trabalho. Chega num ponto muito extremo, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com a prevenção, né, Pablo? Assim, acho que é muito importante nós aí, como vocês, como futuros profissionais de saúde, saberem disso, porque a prevenção é a chave, né? E a gente precisa começar por nós mesmos. Com certeza, a prevenção, não só nessa área, em todas as áreas a gente vê resultado, né? Então, por que não fazer nessa área, né? Maravilhoso. Muito bom. Ana, em nome da Liga, em nome da Lemes, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tá? Foi muito bom. Obrigada, gente. E a gente já pode sair daqui hoje com uma nova data marcada, viu? Porque foi muito legal. Pode contar comigo, gente. Estou à disposição sempre. Muito obrigado a todo mundo que participou, interagiu. Tem a questão aí das agendas, mas a gente... as meninas colocaram aqui que foi maravilhoso, que contribuiu. Quando vocês falaram de propósito, para mim como diz o meme, né? Muito sobre isso, porque saber que contribuiu de alguma forma para a formação pessoal ou profissional de vocês é o meu propósito. Então, fico muito feliz de ouvir isso mesmo, muito mesmo. Fico flutuando de felicidade. Que bom, Ana. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Foi, né, como eu disse no início da palestra, foi um privilégio para nós poder proporcionar para vocês esse evento com uma palestrante incrível, dedicada, né? E o certificado eu esclareci lá, vocês vão estar entrando lá no link
lá na bio do nosso Instagram, tá? Após 15 dias, eles já estarão disponíveis para você, tá? Mas qualquer probleminha, mande um direct lá no Instagram da Lemes, com certeza as meninas vão atender vocês da melhor forma possível. Né? Obrigado a todos aí que acordaram sabadão de manhã para estar conosco aqui. Foi sucesso, eu creio que valeu muito a pena. E fiquem atentos que logo teremos novos eventos, pessoal. E agora já está aberto um link aí nos comentários para que vocês preencham, porque através dele será emitido os certificados para vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. E o que precisarem, estou à disposição.